objetivo de nossa casa é, sem dúvida alguma, promover, né, o esclarecimento a respeito dos mentores que labutam no dia a dia de terreiro. E aqui vai o nosso préstimo, não só a criança, o caboclo, o pai velho, que são mais tradicionais. Nós até não chamamos, né, de pai velhos, né, pretos velhos, mas pais velhos. Mas, inquestionavelmente, essa entidade é um ponto de convergência, tanto no candomblé quanto em outras variantes religiosas, e não especificamente a Umbanda. Então, para nós, esse é o mote principal. Agora, o ponto fundamental, que a nossa casa, né, o objetivo principal desse encontro, é voltar a uma estrutura que nós adotávamos há 7 anos atrás. Tanto é que eu vou utilizar um PowerPoint, né, seja uma diagramação, que a gente já utilizou aqui. Quem esteve aqui e participou do RIMOI de 2011 vai se lembrar dos assuntos que nós vamos abordar aqui hoje. E dentro desse resgate, a nossa intenção, como eu falei ao início, é oferecer algo de qualidade para vocês. Por isso, o nosso encontro hoje teve toda essa estrutura, né, de recebê-los, de poder credenciá-los. Nós vamos agora expor a parte doutrinária do encontro. Depois nós temos um lanche, uma pausa, né, para abastecer e para aguentar a ritualística até meia-noite. Então, essa estrutura nos permite hoje falar um pouco mais de propriedade. E a nossa casa, quando recebeu o encargo e essa responsabilidade de falar para a comunidade, em especial essa que frequenta o OEA, o mentor, né, sempre nos orientou que a gente respeitasse os graus de consciência das pessoas. E a gente sabe que num encontro como esse aqui, eu posso afirmar que tem mais de 100 pessoas, dificilmente nós vamos conseguir uma homogeneidade de compreensão do mesmo assunto. E quando se fala ainda de uma temática que Exu, que é controvertida, aí que de forma alguma a gente vai conseguir unanimidade de entendimento. Mas a nossa intenção é tentar uniformizar, ainda que seja por baixo, né, informações preciosas a respeito, né, desses mentores. Então, falar do Exu, guardião da encruzilhada, é falar da magia que essas entidades executam no dia a dia de terreiro. Nós temos, né, o compromisso hoje de falar sobre 12 telas. Né? Não sei se vocês vão conseguir me acompanhar à medida que a gente for expondo as temáticas, mas eu pediria que vocês prestassem mais atenção no que eu vou falar do que anotassem. Até porque a nossa intenção posterior a esse encontro é disponibilizar uma apostila que venha trazendo, né, um pouco do que nós vamos aqui compartilhar com vocês. Aí vocês vão poder estudar com calma. O importante é que vocês foquem naquilo que vamos falar, para que quando forem convidados a passarem na encruzilhada, saibam pelo menos como pisar, né, nessa encruzilhada, como reverenciar essas forças que foram lá postas, e o comando mais rígido, né, do rito. Então, falar do Exu, guardião da encruzilhada, abordar essas temáticas. Tem como alguém ficar aqui só para mim passando a tela? Então, como eu já disse, né, esse é o empreendimento do OEA. E nós temos a primeira imagem, que é exatamente uma montagem interna. Foi uma encruzilhada, foi quando nós consagramos essa encruzilhada que vocês vão pisar hoje. É uma pena, né? Vocês já estão sabendo, nós vamos ter que entregar o lote do lado, nós vamos ter que devolver aos proprietários depois de 17 anos, né, alugado. E interessante que até o cabalismo é muito apropriado, né? 17, 1 mais 7 é 8, então, que é o número de Exus. Nós vamos devolver o imóvel, mas nós já estamos com um projeto aí, criamos uma ação de amigos, nós vamos construir aqui em cima. É o nome do infinito, né? Exatamente. Então, a encruzilhada, como vocês estão vendo aqui, essa foi quando nós consagramos o espaço que vocês vão pisar hoje. Ela está bem assim, eu dizia, simplória, né? Baseado nos elementos que vocês vão ver hoje, que são abundantes, então ela não está com essa representação que vocês vão ver hoje. Mas aqui é o primeiro passo. Isso é uma montagem aqui do nosso terreiro, quando nós consagramos o espaço. A próxima tela, nós já vamos entrar nos seus aspectos cósmicos. O Exu tem seus aspectos cósmicos. E por que cósmico? Né? Porque no mito, ou na historieta, né, que os espíritos foram expulsos de um paraíso, houve uma queda brusca e nós viemos parar no campo da energia. Então houve todo um processo, né, que a gente
chamou de queda dos anjos. E, lógico, que alguém teve que preparar esse espaço que nós vivemos hoje para que pudéssemos, assim, dar vazão ao nosso processo de crescimento. Então, o Exu tem, sim, as suas características cósmicas, que diferem muito daqueles atributos, daquelas atividades desenvolvidas no dia a dia de terreiro. Então, o Exu, na verdade, ele não é só aquela entidade que se manifesta para atender ou nos atender os problemas, para nos escutar os sofrimentos. Não. Isso é característica do Exu, que se distingue por forças, né? A gente costuma dizer que o Exu ele é Mojibá e Mojubá. São duas concepções diferentes. Mojibá é a força da entidade. Mojubá é o princípio que rege e integra o trabalho desses guardiões. Então há uma diferença. Então esse que a gente conhece no terreiro é o princípio Mojibá, é a entidade trabalhando, mas que não remete, né, a esses princípios superiores que a gente está chamando aqui de cósmico. Dentre as características do Exu cósmico, a primeira delas é a característica de ser um orixá telúrico, né? Ao contrário do que muitas pessoas entendem, a gente acha que o orixá é só o Oxi, né? Ou seja, Orixalá, Ogum, Oxóssi, Xangô, Iori, Orimá e Iemanjá. Não. Exu também é um orixá. Só que essa verdade, essa origem cósmica foi se apagando com o tempo, quase imposta, né, à medida que a cultura ela foi ignorando, né, essa realidade cósmica e o adequando, né, às condições históricas, né, do próprio contexto da humanidade. Então a gente, por exemplo, nós ocidentais, em especiais brasileiros, né, que veneramos a força de Exu, o trabalho de Exu, a nossa concepção é muito calcada no bem e no mal, que é uma concepção judaica cristã. Então, há sempre essa preocupação em distinguir o bem do mal. O Exu é muito mais do que isso. Mas, infelizmente, isso foi se apagando com o tempo. Então, ele tem uma função sim telúrica, que é essa construção que eu disse. Quando os espíritos saíram de um plano do reino virginal, tiveram que se adequar a outras dimensões energéticas, desde as vias lácteas, aos sistemas solares, até ao nosso humilde planeta, como nós estamos aqui, planeta Terra, mas dentro de um sistema que pertence a uma galáxia, dentro de uma galáxia que pertence a uma via láctea. Então, o cosmos envolve todo esse processo. Tudo é energia. E quem foi responsável por arquitetar todo esse sistema integrado? O orixá Exu Telúrico. A segunda característica é o Big Bang. Não vou aqui me estender muito, até porque vocês já ouviram falar do Big Bang. Houve uma explosão na formação do universo. Então, toda essa construção sistemática está calcada em cima do Big Bang do ponto de vista científico. Do ponto de vista espiritual, houve um rebaixamento, né, vibratório e uma energia estudada anômala, e o Exu teve que dar forma a isso. Ao dar forma a essa energia anômala, criou-se todo o sistema energético constituído desde as vias lácteas até o nosso humilde planeta onde nós estamos. A descida do ser espiritual, ela não só foi representada nessa queda dos espíritos, quanto no nosso próprio nascimento. Nós já falamos isso aqui nos ritos internos, nós nascemos de cabeça para baixo, representando exatamente essa queda de um paraíso que, do ponto de vista da planetogênese ou da antropogênese, ou nessa similaridade com a nossa própria contextura energética humana ou corporal, orgânica, o útero materno é esse universo, né, onde o ser espiritual está. A partir do momento que se passa o tempo, ele é necessário que ele nasça. Né? Então, ele nasce de cabeça para baixo, justamente para experimentar todo um processo de retorno. Uma das funções imprescindíveis, né, do Exu cósmico é o direcionamento dos seres espirituais. A grande maioria das pessoas que lidam com a força Exu desconhece esse mistério. E aí é que está o ponto, e eu queria já deixar esclarecido isso para vocês. Quando a gente fala que existem 7 orixás de luz, né, que é Orixalá, Ogum, Oxóssi, Xangô, Iori, Ori, Iemanjá, existe uma paralela oposta, que se o orixá é quem idealiza, alguém tem que concretizar. Então, o direcionamento dos seres, tanto na descida quanto na volta, está afeto ao orixá telúrico, a construção dessa escada de subida, tanto quanto a escada de descida. Então, o processo de inconsciência que nós estamos mergulhados hoje precisa ser modificado. E se aprimorar essa inconsciência, nós vamos chegar à consciência e compreender todo o processo
de retorno, né, à fonte de origem espiritual. Então, o Exu também, do ponto de vista cósmico, ele é responsável por esse direcionamento dos seres, tanto na descida quanto no retorno. E isso diz muito em respeito, né, à hierarquia de Exu. Então, nós temos hierarquia que começa lá dessa descida até chegar aqui numa concepção planetária. Então, tem todo, né, uma equivalência dos orixás para com este orixá telúrico. Então, para ser mais exato, para ficar uma linguagem mais simples para vocês entenderem, toda criança, todo caboclo, todo pai velho tem um Exu que o acessório. É como se a criança, o caboclo, o pai velho idealizasse todo o processo de evolução espiritual, mas que o Exu desse sustentação isso no campo do Bará, no campo da energia. Por isso que é necessário o nosso renascimento, nossas reencarnações. Para que através da valoração da energia, que é o corpo, da matéria, a gente consiga identificar o espírito. Para ser mais exato, sem corpo a gente sequer saberia que existíamos. Por isso a grande confusão no processo do desencarne, da morte. Né? As pessoas acham que morreu, acabou tudo. Só que a existência continua. E a realidade espiritual, sem dúvida alguma, continua a existir. A essência não se perde. E como o senhor da energia telúrica, né, eu acabei aqui de dizer, né, ele é o senhor do Bará. Então a tradução de Bar, né, é pai, Ra é corpo, que juntam ser pai do corpo. Então o Bará é a terra contornada. É como se aquele mito bíblico que nós conhecemos pegou-se o barro, deu forma a ele. O Exu é esse responsável, né, que dá, né, essa matriz, porque ele é o senhor da energia telúrica. Telúrica é terra. Mas do ponto de vista cósmico, esse aspecto telúrico é a ausência de luz. Então, enquanto nós não nos recuperarmos a luz que nos é própria, nós vamos estar mergulhados numa ausência de luz, ou seja, num processo de ilusão. Então, nós precisamos aprimorar todo esse processo para que a gente consiga, de fato, compreender e estarmos alinhados a esses aspectos cósmicos. É a gente, sem dúvida, tanto do macro até o micro, da magia, justiça e execução. Vocês vão entender em outras telas por que nós estamos aqui afirmando ser ele, né, o senhor da magia, da justiça e da execução. Por que ele trabalha em consonância com a Umbanda? Porque se a Umbanda preconiza a sabedoria, o amor e a ação, e se não acontece esse processo, porque impera o ódio, impera a ignorância e a inação, o Exu tem que entrar com esses três aspectos aí para fazer a roda girar. Então ele tem que atuar com a sua magia para modificar as coisas, ele precisa atuar com a sua justiça, independente de ser bem ou mal, mas ele tem que ser justo. E acima de tudo, a execução é aquilo que coloca um ponto final na estaticidade da energia. Então, por isso que a gente fala que Exu é o Senhor na execução da magia, da justiça e da execução, o Senhor que dá seguimento às coisas, não deixa que as coisas fiquem inertes. E ele tem 16 princípios que a gente chama de Odus. Odus são caminhos, né? E que são muito importantes no trabalho do dia a dia dessas entidades cósmicas. E por lei de singularidade, até mesmo de pluralidade, eles trabalham em consonância, os 16 Odus. Então você pode ter, por exemplo, uma entidade de alto escalão na linha de Exu, que domina os 16 Odus. Mas você pode ter um outro que às vezes é um espadado dentro da hierarquia, mas que sempre vai dominar 1, 2 ou 3 desses Odus. E aí, por isso, muitas vezes falamos aqui, né, que Exu é Nugu Barijó, é um boca coletivo, é aquele que vem para falar, para nos tirar, né, do status quo que a gente está, muitas vezes dominado pelos aspectos culturais, e por que não dizer religioso, artístico. Então o Exu vem para modificar isso. Ó, vocês acordam aí enquanto é tempo. Por isso que eles falam que essa entidade é anarquista, né? Porque ele vem e muda, nos tira da nossa zona de conforto. Vamos mudar? Pode perguntar. Vamos deixar as perguntas no final, que fica mais fácil da gente responder. A história do livro, né, o Exu Grande Arcano, ele é um divisor de água. Nós colocamos 2 livros ali que foram, dentro do nosso segmento, né, que é uma Umbanda esotérica, eles são fundamentais para que a gente consiga compreender, né, todo esse mistério cósmico, esse mistério que envolve essa entidade. E por que nós colocamos os 2 livros? Porque existe muita pouca literatura a respeito, né, desses mentores. Mas quando eu digo pouca literatura, de peso.
Literatura que saiba do que estão falando. Porque existe, sim, uma diversidade de pessoas falando sobre Exu, mas poucos, de fato, conhecem os fundamentos que envolvem o mistério dessas entidades. E esses dois livros têm tudo a ver com a nossa vertente, com a nossa raiz, com a nossa casa. Né? O primeiro livro, que é Macumba e Candomblés de Umbanda, que é um livro depois da década de 50, né, foi um livro que teve um grande peso dentro, né, do segmento da Umbanda Esotérica, porque ele foi escrito pelo precursor, né, o fundador da Umbanda Esotérica, o Oudroufos da Mata e Silva, o mestre Yapacani. E quando ele escreveu esse livro, ele sofreu muita perseguição, né, porque era um período de ditadura. E ele não podia falar tudo que devia. Só que, na época, existia uma grande dificuldade, porque a Umbanda tinha nascido há pouco tempo, em 1908, e para que a gente pudesse ter uma identidade, a gente teve que evocá-la. E aí, quando os primeiros precursores da Umbanda, e em especial o Pai Mata, que com a sua pena veio escrevendo 9 grandiosas obras, ele disse que a grande dificuldade da identidade do umbandista era se sintonizar no meio social, adequando a sua identidade religiosa. Então, para muitos que eram umbandistas naquele período da ditadura, perguntavam para ele qual a fé que eles professavam, e falavam, eu sou espírita. Só que isso causou um grande rebu, né? O movimento espírita, kardeciano especificamente, não gostou muito dessa ideia, porque eles até então tinham a repulsa, né, por Exu, que era uma entidade que até então não podia ser envolvida com aquilo que eles preconizavam como kardeciano. Então essa obra ela veio mostrando, né, o que seriam as macumbas, o que seriam os candomblés, o que era o Umbanda. Então o Pai Mata, em 1950, teve essa preocupação, mostrando em especial que as macumbas cariocas não se confundiam, né, com Umbanda e nem mesmo com o candomblé. E aí foi muito difícil, né, porque esse estigma nos persegue até os dias de hoje, né, quando fala que a pessoa é um bandido, você fala macumbeiro. Então o estigma é muito forte nesse sentido. E o Pai Mata, em 1950, teve essa preocupação, por isso que esse livro foi um divisor de águas. E ele fez essa distinção exatamente, né, para mostrar que as macumbas era a utilização da magia com um peso negativo. E que os candomblés era a veneração dos orixás, mas que até então não era identificada um dos orixás como Exu. Tinha outros nomes, Elegbara, Eleguns, mas não tinha a classificação, o termo correto como Exu. E aí a Umbanda veio para mostrar que esse movimento novo conhecia essa entidade, que trabalhava com essa entidade e fez essa diferenciação. Passasse muitos anos, né, depois surgiu o novo livro, né, Exu, o Grande Arcano, escrito, né, pelo Francisco Rivas Neto, mestre e amunici da Arapiaga, que era discípulo do Pai Mata, que herdou o segmento da raiz. Esse, na minha humilde opinião, talvez seja o livro mais complexo a respeito de Exu que se tem escrito até o dia de hoje, tanto no conceito do Brasil quanto internacional. Não existe nenhuma outra obra que explique tão detalhadamente Exu quanto esse livro. E eu acredito que será um livro que vai levar muitos anos aí até que seja compreendido por todos. Então, eu queria só registrar isso, porque eu tenho certeza que depois desse nosso encontro vocês vão querer saber mais sobre Exu. Então aí tá boa. Duas boas dicas. O terceiro aspecto é que o Exu, né, ele é o guardião da vida e do destino. Nós acabamos de dizer aqui, o próprio título já nos remete ao que falamos, do guardião da vida e do destino, porque se ele é o responsável pela nossa descida, o nosso nascimento, tanto quanto a nossa morte, então esse destino já está traçado. Por isso que ele é esse Vaju, aquele que vem à frente, preparando os caminhos. Tanto para a nossa descida, que foi a nossa queda, tanto quanto para o nosso retorno, que será o processo de iluminação e conscientização. E é o guardião não só da vida e do destino, como também daquele, né, que detém a energia indiferenciada. A energia indiferenciada, o próprio nome já fala, é a energia que não tem forma. Dentro da nossa consciência e entendimento, né, energia indiferenciada seria o que hoje a gente chama de antimatéria. Ou energia etérea, né, que é a energia que dá forma, né, aos elementos básicos da natureza. Então você tem um núcleo, é o que vocês vão presenciar lá hoje. Você tem um núcleo,
Essa energia está representada lá na magia como energia indiferenciada, mas elas se entrecruzam com outras. E ganha propriedade, seja do ar, do fogo, da água e da terra. Então essa energia do núcleo, que é energia etérica, é energia indiferenciada. É uma energia que não tem forma. E aí, para nós que estamos encarnados, por exemplo, é difícil compreender isso. A gente só se reconhece como um ser vivente com o corpo. Porque se qualquer um de nós perder o corpo e ficar em espírito, ou até mesmo com os outros corpos mais sutis, a gente não consegue ver. Isso quer dizer que a gente deixou de ser diferenciado? Não. E aí vem aquela explicação que a gente tem aqui, inclusive se esmerado para